Olá, meus caros. Eu sei que vai vir depois aqui dizer que eu sou um beberrão, ébrio, dizer que eu sou um carnudo. Eu não estou nem aí. Eu estou pela verdade bíblica. Que muitas igrejas não ensinaram direito muitas coisas. Também não estou nem aí se disserem que agora eu sou liberal, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não sou liberal, não sou conservador, no sentido de extremista de ambos aspectos, mas sim equilibrado, busco ser. E o que vale é a verdade bíblica, não é a verdade que você diz ou que eu digo. É a verdade bíblica, é o fundamento bíblico. Eu já fiz uma live há muito tempo atrás, ano passado, sobre a bebida sem álcool no outro canal. Deu um burburinho, um estardalhaço lá que, ah, você é um beberrão, você é isso, você é aquilo. Nós vamos ver biblicamente falando sobre isso. Primeiro, a primeira pergunta: será que Jesus transformou cerveja em vez de vinho? Será que ele transformou, melhor dizendo, água em cerveja em vez de vinho? Tem pesquisas que apontam que sim. Você sabia que a cerveja, ela possivelmente é datada de, no mínimo, há 10 mil anos atrás? E que estava presente na época do povo judeu? Por isso nós vamos ver referente à cerveja, curiosidades sobre a mesma. Tem muitas pessoas que simplesmente pelo fato de terem sido educadas, é proibido, nunca procuraram analisar se era verdade ou não. Por isso que eu trago aqui polêmicas, entre aspas, mas para falar aquilo que é verdade. Vamos ver aqui. Existem várias matérias, inclusive a que eu me baseei está no UOL, sobre essa primeira questão. Jesus transformou água em vinho ou em cerveja? Existe um grupo que afirmou que sim, posto que, na época de Jesus, de acordo com a cultura na qual Jesus estava inserido, teria-se mais grãos do que uvas. E que no original, esse é o segundo argumento, e que no original, no aramaico, a expressão que lá está não é vinho que Jesus transformou, mas sim bebida forte. O terceiro argumento é que quando o Novo Testamento foi traduzido para o grego, então se utilizou o vinho, porque na Grécia nós tínhamos o deus do vinho, Dionísio, ou a festividade ao deus Baco, que vem inclusive a palavra bacanal. Eles colocaram o vinho porque para eles a cerveja dos judeus era considerada o vinho. Assim como para os japoneses atualmente, a cerveja, entre aspas, é aquele saquê que eles tomam, que é feito do arroz. Em cada civilização, cultura, se utiliza uma forma de confecção, vamos dizer assim, de cerveja. Existe uma fórmula diferente. Tem países que até utilizam o milho para fazer cerveja.
ou bebida forte. E aí que fica a grande questão: será mesmo que Jesus transformou em vinho ou em cerveja? Cerveja para os judeus, vinho para os gregos. Se está no aramaico, no original, que é bebida forte, já fica bem claro que Jesus transformou em bebida forte e não em suco da vida, como muitos crentes dizem que é. Ainda mais um casamento. E logo que teria Jesus transformar água em suco de uva. Tem uma outra passagem que muitos não pregam isto. Eu já falei, mencionei indiretamente quando estava falando de uma outra coisa, que era sobre dízimo. Lá em Deuteronômio fala que era para dar o dízimo da bebida forte. E aí o que vocês me explicam? Vamos ler o versículo para não dizer que eu estou inventando aqui. Bruno agora virou cachaceiro e está defendendo a cachaça. Porque sempre tem gente assim, né? Eu estou mostrando na Bíblia agora. Porque que está escrito em Deuteronômio que os israelitas tinham que dar o dízimo, inclusive, da bebida forte. E agora? Em Santarrões, o que eles me explicam? Eu não estou com a Bíblia correta aqui em mãos, mas eu vou procurando aqui os versículos, que às vezes eu tenho um pouco de amnésia para me lembrar, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu falei naquele vídeo claramente. Vou só jogar aqui no Google para ver. É exatamente Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, versículo 26. Vamos ver os anteriores, para que fique bem claro, desde o 22. Você pode ler na sua Bíblia em casa, Deuteronômio 14, versículo 22 em diante. O chave é o 26, mas vamos ler desde o 22. Porque a gente tem que analisar um texto dentro de um contexto, para que não fique pretexto algum para heresia. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Aqui o dízimo era anual. E perante o Senhor teu Deus, um lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, que é uma espécie de vinho em fermentação, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, e também das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende a tua vaca, as primogênitas, as tuas ovelhas, é o que vai dizer o versículo 24, aliás 25, e ata o dinheiro, pega o dinheiro na sua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E agora vem o versículo chave, 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Agora vem, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte. Bebida forte, bebida forte. O que é bebida forte? É álcool, é cerveja. Aliás, a cerveja às vezes nem pode ser considerada como bebida forte. Seria mais uma cachaça, seria mais a pinga, seria mais uísque. Claro que nessa época não deveria ter esses, possivelmente, meios ou, melhor dizendo, tipos de bebidas, mas uma bebida forte, que embriagasse rápido, ou que fosse forte. O vinho é forte, tem 40, 50% de teor de álcool, quase a metade. Cachaça é álcool puro. Então,
por vinho e por ovelha, tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Vamos ler o versículo 26 novamente? E aquele dinheiro darás por tudo, ou seja, você pegou o dinheiro do dízimo, das vacas, dos grãos e de tudo, vendeu, pegou aquele dinheiro. Aí você pode comprar a vaca novamente, as ovelhas, o vinho, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja sua alma, por vacas, por ovelha, por vinho e por bebida forte, que era um desejo do povo israelita que Deus permitia. E por tudo que te pedir a tua alma, coma ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Me explica agora a bebida forte aqui. É óbvio que o povo israelita bebia bebida alcoólica. Desde 1700 e poucos antes de Cristo, um conhecido Código de Hammurabi, que quem estuda direito sabe muito bem do que eu estou falando, que era uma espécie de código parecido ao de Moisés. Inclusive, muitos pesquisadores vão dizer que Moisés ou os israelitas copiaram esse código de Hammurabi, porque o código mosaico, vamos dizer assim, é de 1500 antes de Cristo. E o Hammurabi, ele é de 1700 antes de Cristo. Lá dizia o seguinte, que era vetado para o povo daquela época, sumérios, tomar bebida forte ruim. Tinha que ser da boa. Poderia beber a bebida forte, mas tinha que ser da boa, não era ruim. E quem fizesse a ruim ia ser disciplinado. Só vou confirmar aqui, porque eu gosto de deixar tudo certinho. Exatamente, é Suméria e Acádia. Tornou-se o primeiro rei do Império Paleo-Babilônico, que foi o rei Hammurabi. E esse rei Hammurabi, um rei babilônico do século 18 a.C., em 1700 mesmo, deu nome ao código dele próprio, código de Hammurabi. E lá tinha essa punição. Então, os babilônicos, aliás, aqui diz que possivelmente 1700 e poucos antes de Cristo mesmo, tá? 1750. Lá permitia tomar a cevada. Deixa eu ver alguns comentários aí. Deus abençoe quem está chegando. Então, meus caros, está na Bíblia. Você joga lá, bebida forte. Vamos fazer uma pesquisa? Você que tem a Bíblia online, você vai lá no Google, digita assim, Bíblia online. Aí você entrou no Bíblia online e você tem um pesquisador. Digita lá, bebida forte, que é a bebida alcoólica. Vamos ver quantos versículos vai aparecer. Vários versículos. Vários nos profetas e tudo. É óbvio que tinha alguns regramentos. O sacerdote não poderia entrar no templo bêbado. O profeta não poderia profetizar bêbado. Agora, aqueles bebiam. E no Novo Testamento, já já a gente vai falar, também não tem condenação para quem bebe. Como eu disse, possivelmente o vinho que Jesus teria transformado era cerveja. E se não era cerveja, não era vinho, no mínimo, de acordo com o original, era bebida forte, portanto, alcoólica. O que é vedado no Novo Testamento é embriaguez. Já já eu vou entrar nesse detalhe aí. Os profetas profetizavam, sim, contra se embriagar com vinho e com bebida forte. No entanto, não era proibido beber. Outro versículo, Deuteronômio 29:6. Que fala, ali, vamos ver. Ali diz que não é para beber diante do Senhor quando for se consagrar.
Em Deuteronômio 29, 6. Agora em Isaías. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como esse, e ainda muito mais abundante. Claro que no contexto está sendo contra o vinho, mas quando se menciona vinho e bebida forte, quer dizer que eles bebiam de fato. E o que está condenando, o que era condenado pelos profetas, era a embriaguez, era aqueles que não respeitavam o Senhor, que tinha um momento deles não se embriagar, se embriagavam, melhor dizendo, não beber, eles bebiam. Nas festas eles extrapolavam os limites. Aí você pegar aquilo que Salomão disse em Provérbios 21. O vinho escarnecedor, a bebida forte, a avassaladora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Mas errar aqui, será que é o tomar ou é o se embriagar? Jesus, olha que curioso, Lucas 1,15. O que será grande diante do Senhor, falando de Jesus, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Jesus não bebeu vinho? Jesus não bebeu bebida forte? Jesus transformou água em vinho. Vamos dizer, mas ele não bebeu, tá? Não bebeu. E como é que tem uma mensagem na própria palavra de Deus que diz que Jesus bebia e comia e os outros acusavam ele de ser um beberrão e um comilhão? Bebia e comia com os discípulos. Também temos a outra passagem onde que Jesus dá a Santa Ceia. O vinho era alcoólico ou não? Que Jesus tomou. Essa expressão não beberá vinho nem bebida forte não seria a embriaguez? Que Paulo vai dizer lá aos Efésios: não se embriagueis no vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A questão é exatamente o que está cheio, que quer dizer o sinônimo, né? Ou seja, embriaguez, o sinônimo de embriaguez cheio, passado os limites. Tenhamos em mente que tudo é com equilíbrio. Beber bebida forte ou vinho não é pecado. O pecado é a embriaguez. No entanto, se você é um sacerdote, se você é um pastor, um presbítero, a Bíblia diz que não seja dado muito ao vinho ou à bebida. Paulo fala, se eu não me equivoco, na carta ao seu filho na fé, Timóteo. Já a gente vai ver isso também. Ó, agora está chegando os versículos do Novo Testamento. Vamos ver. Essa é uma expressão ali, 1 Coríntios, e beberam todos não a mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia a pedra era Cristo. Era água, no caso. A gente tem que entender também, beber não quer necessariamente beber bebida alcoólica, pode ser água também. Só que nos contextos que a gente citou de Cristo, quando ele transforma água em vinho, possivelmente era vinho alcoólico. Na Santa Ceia, possivelmente vinho alcoólico. Ah, mas diz que ele não podia beber o vinho, então era o suco do vinho. O vinho não tinha álcool. E por que está na própria Bíblia vinho?
Enfim. Vamos seguindo aqui, vamos ver aqui outras passagens. No Novo Testamento, só vamos colocar beber. Vamos ver o que o pessoal está falando. Depois dessa live, o que vai aparecer de crente bíblico não vai ser brincadeira. Se tu me comprovar, eu ainda não cheguei à pergunta, à resposta dessa pergunta. Se tu me comprovar que tu consegue ficar bêbado, ébrio com isso aqui que está escrito ali, não sei se tu tens problema de visão, não sei. Se você está vendo aqui, ó, zero álcool. Se tu tá vendo isso aqui que é zero álcool, se tu me comprovar que você ou quem ver essa live vai se embriagar com isso aí tu tens razão, né? Mas não tem como se embriagar numa coisa que não tem álcool, ou tem? Então tu não deves tomar um suco de uva, porque se diziam que a uva, de fato, não era fermentada, não era alcoólica, o vinho, melhor dizendo, era o suco da uva, então você não pode tomar o suco da uva porque ele pode ser semelhante a vinho. Você está vendo exagero? Não sei se você está defendendo, enfim, eu estou aqui para esclarecer. É um dado curioso isso que eu estou falando. As mesmas pessoas que dizem que eu sou um beberrão, ou qualquer um é beberrão porque está tomando uma cerveja que diz que é zero álcool, você é um beberrão porque está tomando vinho, mesmo que o vinho não tenha álcool, que seja o suco da uva. Ah, mas é cerveja, vai dar escândalo. Esse escândalo aqui é coisa extraída da natureza. Lúpus, maltos, cevada. E não tem álcool. O que tem no suco da uva? A uva e pronto. Então, se a uva, que muitos vão dizer que é o vinho, e o vinho que Jesus deu é não alcoólico, então é o suco da uva. Não é pecado você tomar o suco da uva, não é pecado eu tomar, já estou até adiantando, a própria cerveja sem álcool, que extrai tudo da natureza. As pessoas não conseguem compreender isso, uma coisa tão simples. A Bíblia, ela condena a embriaguez. O álcool, se você colocar muito na cabeça, ele te perturba, ele tira, com toda certeza, a sua sanidade. Se você beber muito, pegar um carro e andar por aí, pode matar alguém ou matar a si próprio. Ninguém está dizendo que é para todo mundo beber. Eu estou falando aqui porque existe um exagero de você beber um monte, que é a embriaguez, e existe outro exagero de dizer que não pode beber nada. Vamos seguindo. Não é que eu não estou com a Bíblia aqui em mãos. Estou só com a Bíblia online. Para procurar os versículos aqui, que é complicado. Mas vamos lá. Tem um examinar que eu fiz que eu falo do vinho. Vocês procurem lá. Inclusive, eu cito alguns versículos lá. E esses que eu estou para falar aqui. Mateus 11, 19. Esse é um versículo bastante emblemático. Veio o filho do homem comendo e bebendo. E dizem, eis aí um comilhão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Os judeus da época,
Eles estavam combatendo Jesus, dizendo que ele era um beberrão. A palavra beberrão, o que quer dizer? Um sujeito que é ébrio, que é embriagado. Jesus estava bebendo. Será que Jesus estava bebendo água? E se dizer, olha, um beberrão porque só sabe beber água? Ou era bebida alcoólica? Jesus estava comendo e ele estava dizendo que ele era um glutão. O que Jesus estava comendo? O que tinha na época? Pão, peixe, enfim. Só que o narrador de São Mateus ele fala uma coisa muito certa, bem equilibrada, como eu falei naquele vídeo. O narrador está dizendo que Jesus veio comendo, porque a gente tem que comer para viver. Veio bebendo, porque a gente tem que beber líquido para viver também. Água, porque não cevada, que faz bem para a mente. Não estou dizendo alcoólica. O próprio vinho, sim. E eles vieram acusando ele, dizendo que ele fazia o pecado da carne, ou os pecados da carne, a glutonaria e a bebedeira. Jesus, ele era equilibrado. Não bebia em excesso e não comia em excesso. No entanto, acusavam ele. Só que nesse versículo que fica explícito é o seguinte, que Jesus bebia. E que Jesus comia. O quê? A bebida que tinha na época. Bebia o quê? A bebida que tinha na época. Será que é só água? Creio que não. Porque você já viu alguém acusar o trem por beber muita água? É um beberrão. Geralmente a palavra beberrão está associada a quê? A embriaguez. Segundo o costume dos judeus, eles tinham, inclusive, é falado naquela expressão que Jesus disse: não se coloca odre velho em vinho novo. Aliás, ao contrário. Vinho novo em odre velho ou vinho velho em odre novo. O que Jesus estava falando ali? Era simplesmente o suco da uva? Ou possivelmente a uva alcoólica, que a própria fermentação do vinho, se colocasse no odre, quem não entende o odre, era uma espécie de caneca, é um jarro, melhor dizendo, um jarro feito de pele de animais. E ali se colocava o vinho. E quando ele saiu percorrendo, andando, fazendo a obra, ou no caso dos judeus, andando, falando com o pessoal, a cultura desde a época, era levar aquilo, principalmente nas longas viagens, para tomar um pouco de vinho, porque o vinho ajudava a eles ter mais força para continuar no percurso, a não se desmaiar, por exemplo. Servia para o próprio sustento deles. Será que era só o vinho sem álcool? Não, era fermentado. Vamos a outra referência bíblica agora do Novo Testamento também. E é Paulo que recomenda. Para tomar um pouco de vinho. 1 Timóteo 5:23. Vamos ler? Estou trazendo aqui versículo bíblico, não estou falando nada de mim mesmo, não. Não bebas mais água só. Está dizendo que não é só para beber água. Mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo, para beber vinho. Tem que beber o vinho. Ah, mas o vinho não era alcoólico. Ah, o vinho era isso, o vinho era aquilo. Repito, me explica por que os israelitas podiam usufruir do dízimo, ou vendendo aquilo que era para o Senhor do dízimo e usufruindo, tomando bebida forte e vinho. Nós lemos lá em Deuteronômio. Me explica isso. Ah, mas eu sou sacerdote. Você, quando, se fosse um caso, era sacerdote levita, não poderia de fato entrar
embriagado. Nós temos o caso de Abiú e Nadab, que entraram lá meio que embriagados e não tendo responsabilidade, sem temor a Deus, entraram no templo e morreram, ofereceram um fogo estranho e morreram. O profeta, inclusive Isaías vai dizer que profetizar sobre o vinho e a bebida forte, esse era um falso profeta, era o profeta do povo que estava dando crédito a mentiras. Um profeta também não poderia ser dado a muito vinho ou a bebida alcoólica, principalmente quando estava dando a profecia, quando era utilizado por Deus. No momento particular dele, possivelmente bebia, mas de modo equilibrado, penso eu. Efésios 5 vai falar, se eu não me equivoco, é Efésios, né? Sobre a embriaguez. Exatamente, 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Bom, acho que a primeira parte já deu para responder, né? Possivelmente, a bebida que Jesus transformou, ou a água que Jesus transformou, era uma bebida forte, podendo ser cerveja como um vinho, ou simplesmente bebida forte, ou cerveja para os israelitas, a civita, que era chamada, ou o vinho para o povo da Grécia romano. Vamos ver se é o nome civita, o nome da cerveja. Os judeus tomam ainda essa cerveja. Ó, você pode procurar em 10 fatos históricos que você provavelmente não sabia, que está no Ball Wall. Lá fala, inclusive, sobre isso, que eu estou mencionando aqui. Não dos versículos bíblicos, mas da história. Vamos ver se era Cevita mesmo, a cerveja na época. Já vi falar que seria a tal da Cevita, mas não sei se é verdade, então não posso dizer 100%. Acho que bebia cerveja na época, bebia. Se bebia na época, e muito. Ó, aqui tem um apanhado histórico falando sobre Jesus e a cerveja. Há muitas interpretações diferentes para a história de Jesus, mas todas elas descrevem que o menino nasceu na cidade de Belém. E segundo o Museu Judaico de Munique, a cultura cervejeira foi levada à região pelos egípcios, que bebiam muito eram os egípcios, séculos antes do nascimento de Jesus. Portanto, quando Cristo nasceu, a cerveja já era uma bebida popular em Belém, por ser mais barata e fácil de ser produzida do que o vinho, sendo amplamente consumida pelos mais pobres, como é hoje, possivelmente. O vinho é mais caro que a cerveja. Uma cerveja dessa, se for com álcool, é R$ 2. Como é sem álcool, ainda é um pouquinho mais caro, é 3. E um vinho já fica na faixa aí, mais ou menos de R$ 7, um simplório. Porque o melhor é mais caro. Jesus era filho de José e Maria, que viviam uma vida simples em uma cabana, sob sustento provido pela atividade do carpinteiro de José. Se seus pais eram cidadãos pobres e comuns naquela comunidade, certamente consumiam cerveja. Tanto é fato que a cerveja era popular e feita na região onde Jesus nasceu, que recentemente uma pequena cervejaria de Jerusalém, chamada Hes, vou ler aqui em hebraico, fica complicado, vou ler em português.
Herzl Brewery reproduziu uma receita de cerveja que era feita por lá naquela época. A bebida foi produzida em conjunto com geneticistas da Universidade de Tel Aviv, usando cereais e métodos idênticos aos de 2000 anos atrás. Apelidada de cerveja bíblica, a bebida ficou muito doce, com algumas notas de frutas silvestres da região. E o terceiro ponto, ou melhor dizendo, terceiro por cento, 3% de teor alcoólico. Itaí Gutmann, proprietário da cervejaria, conta que reproduziu apenas 20 litros da cerveja, que acabou não virando um rótulo, pois o gosto não agradou. Estamos apenas curiosos se era possível recriar como seria uma cerveja bíblica. Ela talvez era mais doce do que essa convencional, mas não quer dizer que não seja alcoólica, porque nós temos, por exemplo, o caso da chamada cerveja preta, que é doce, mas tem teor alcoólico, e até mais do que 3%, são 5%. Mas será que Jesus bebeu cerveja? Não há nenhuma prova arqueológica ou histórica que confirme. É óbvio que não há. Só há indícios. Mas não seria nenhum absurdo admitir que ele teria bebido, pois além de ser muito popular, naquela época a cerveja era oferecida também a crianças e jovens como fonte de nutrientes por conta dos grãos. O vinho sempre foi tratado pelo Império Romano como uma bebida nobre e sagrada, utilizada em cerimônias especiais, sendo amplamente citado na Bíblia. Mas a cerveja não é mencionada, pelo menos não com esse nome. E aí vai aparecer em bebida forte. O professor de teologia Michael Martins Roman, chefe de departamento na Universidade Xavier da Louisiana em Nova Orleans, nos Estados Unidos, descobriu que o nome dado em hebraico à cerveja da região naquela época era bebida fermentada ou bebida forte, que nós falamos lá de Deuteronômio. Então, quando se fala lá bebida forte, é a tal da cerveja. Esse pode ter sido um fator determinante para que as traduções dos textos bíblicos não mencionem a cerveja, uma vez que os tradutores não sabiam que essas expressões significavam a cerveja. Aí vai falar a citação que eu citei. Em uma rara citação no livro de Deuteronômio, que faz parte da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento da Bíblia cristã, há uma menção na passagem. Deuteronômio 14, 26. Com prata compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegram-se ali, na presença do Senhor seu Deus, diz o texto. Segundo o professor Roman, a bebida fermentada era ou é a cerveja. Se a arqueologia encontrou citações da cerveja em registros sumérios e babilônicos 8.000 anos antes de Cristo, não é difícil concluir que ela fazia sim parte da sociedade hebraica na época do nascimento de Jesus. Como uma bebida popular, muito provavelmente foi consumida por ele, pode ter sido consumida por ele. Não tem evidências bíblicas, mas se formos considerar que o vinho seria a cerveja, ou a tradução original seria a bebida forte, então pode ser. Inclusive, eu vou ler aqui, para que não me digam que eu estou falando besteira, que eu separei do UOL, né? Não foi aqui que eu separei do UOL, foi no outro. Foi no outro. Estava lá. Aquela matéria das curiosidades do UOL fala da bebida forte na tradução e não vinho, ok? Então essa primeira parte já foi respondida, até demorei demais, que pode ser sim, pode ser que não, que Jesus bebeu cerveja e que também transformou a água em cerveja, não necessariamente em vinho, ou podendo ser cerveja para os israelitas e vinho para os romanos, por conta da tradução, ok? Agora vamos à segunda pergunta. É pecado você beber, vamos repetir, cerveja alcoólica? Não. Apesar de estar com o nome aqui, cerveja Brahma. Agora é alcoólica, vê aqui, vocês estão vendo aqui, ou são cegos? Estão vendo aqui, né?
Zero álcool, zero álcool, zero álcool, zero, zero, né? Tem álcool aqui, vai me deixar embriagado aqui? Eu vou virar um beberrão aqui? Não, não. Se eu virar um beberrão com zero álcool aqui, você não pode beber água, que a água não tem álcool. Então você não pode beber água. Eu não tenho suco de uva aqui, mas então você também não pode beber, digamos que aqui tem a uva, não pode beber o suco de uva, porque não tem álcool e remete ao vinho, então você está embriagado. Está vendo a lógica que muitos fazem de uma maneira equivocada? Que não é lógica, é ilógico no pensamento. Então, o que a Bíblia condena é a embriaguez, ficou bastante claro. Beber não é pecado. Agora, se a pessoa se embriagar, é. Cada organismo é um, cada pessoa é uma. Uma pessoa pode beber uma cerveja dessa com álcool e ficar embriagada. Outra pode beber duas, três e não ficar. Nós não estamos nem falando da alcoólica, estamos falando daquela sem álcool. Agora, cerveja sem álcool não é pecado. Porque o que a Bíblia condena é se embriagar. E o que ela também condena é tomar vinho demasiadamente e bebida forte. Isso aqui é bebida forte, se não tem álcool, não é bebida forte. É apenas a cevada que é extraída da natureza. O malte, vamos ver o que ela é feita aqui. Vamos ver se a gente encontra, tem hora que não... Aqui, ó. Água, malte, milho, açúcar de cana, ou cana de açúcar, e lúpulo. Contém cevada. E cevada, obviamente. Esses são os ingredientes. Tem álcool aqui escrito. E se você sabia que quando você toma guarapa, da cana de açúcar, aquele suco, se tomar muito, você embriaga também, porque da onde que vem o álcool? Né? Da cana de açúcar, quando você toma a pinga, é claro que tem um processo de fermentação, tem todo o processo, eu sei que tem. Mas quando você toma guarapa, você está ficando embriagado? Não, porque não tem um processo. Agora, se você tomar muito, 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 pode se embriagar, eu digo que pode, mas não tanto como um processo, ou como seria se fosse processada, feita em fábrica, e se tornado a pinga, ou se tornado a bebida alcoólica. Que dá para fazer do arroz, como já disse, os japoneses utilizam o arroz, que é o tal do saquê, o milho, por aí em diante. Então, vocês viram aqui, não tem álcool. O que ela é feita? Água. A água se extrai de onde? O malte se extrai de onde? O milho, o açúcar de cana e o lúpulo. E mais a cevada. Deu? Ah, mas está trazendo escândalo porque está com a marca da Brahma. Porque a Brahma remete à cerveja. Você sabia que tem marcas? Acho que não é no Brasil, não sei se era no Brasil, não me recordo mais. Mas tem marcas de bebidas, entre aspas, alcoólicas, que também tem outras coisas juntos. Tem a própria Coca-Cola, por exemplo, né? Ela tem a Coca-Cola, que você toma, o refrigerante, ela tem um suco da Coca-Cola, que um dia eu fui lá no outro canal, estava tomando suco de uva da Coca-Cola, muitos disseram que eu estava bebendo vinho, estava embriagado, meu Deus do céu, é o beberrão. Estava lá tomando um suco de uva da Coca-Cola. Quem olha assim é o vinho da Coca-Cola. Aí se você julga de fora, não é, mas poderia ser. Enfim, explicar para aquele que não quer aprender, não adianta, você pode ficar aqui falando e dando um monte de argumentos, e dizendo isso, e dizendo aquilo, não, você é mundano, você é isso. Não tem nada de mundano, porque a gente já está no mundo mesmo. Você não está no outro mundo, você não está no céu, você está no mundo. Ser mundano é uma outra coisa. Se abster da corrupção desse mundo é uma outra coisa. Eu não estou, quero deixar bem claro aqui, falando isso para incentivar vocês a beberem álcool, se embriagarem, encher a cara, bater na mulher, pegar um carro e sair aí matando todo mundo. Eu não estou falando nada disso. Inclusive, eu estou dizendo que isso é pecado, a embriaguez.
É pecado, sim. Você se encher a cara, ou encher a cara, melhor dizendo, e chegar em casa, quebrar tudo, bater nos filhos, isso tudo é errado. Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que beber socialmente não é pecado, de modo moderado. E bebida sem álcool não é pecado, porque não embriaga. Ainda que tenha o nome de cerveja, ainda que tenha o nome de vinho, porque senão você não pode tomar o suco da uva, que é sinônimo de vinho. Ainda que tenha, deve ter outra configuração de bebida que não tenha álcool, não tem problema. Você sabia que a laranja tem a pinga da laranja? Porque toda fruta tem uma essência ali, se for fermentada, para virar álcool. Tem pinga de laranja, pinga de maçã, pinga de banana, tem pinga de tudo. Você vai deixar de comer uma banana porque é pinga, é alcoólico. Hoje você vai deixar de tomar um suco, não, uma vitamina de banana, um suco de laranja porque é álcool. Não tem álcool, não é pecado. Custa dizer isso? Não, né? O Mauro estava falando isso, sim, possivelmente, se ele seguia a cultura judaica, bebia sim, de modo equilibrado, não era para ser embriagado, não se embriagava. Essa igreja diz que tudo é pecado, né? Sim, eu sei que os judeus bebem, quem que não sabe? Pois é, garapa não deixa a pessoa beba, assim como cerveja sem álcool também não deixa a pessoa beba. Eu fiz a live já faz mais de um ano atrás, e as pessoas ficaram lá me enchendo o saco, me chamando de beberrão, gente ligada lá à igreja do Júlio César, gente ligada ao extremismo da IPDA, me dizendo que eu era um beberrão, que agora não era mais para confiar em mim, porque eu vou sair do canal. Como é que quer sair do canal, quer escrever? Faça um favor. Porque você está bebendo, incentivando as pessoas a beber. Acho que eu nem vou beber, vou até guardar. Só trouxe aqui para mostrar. Estou tomando água, inclusive. Agora, aquele que tem mente fraca, a gente tem que tolerar os fracos na fé. É bom até não beber perto deles, se for alcoólico. Agora, se for sem álcool, você diz assim, não, olha, eu estou bebendo, mas é sem álcool, é zero álcool. Inclusive, isso aqui é mais sem álcool do que cerveja preta, do que cerveja... Tem uma também da própria Brahma, Maltes, né? Alguma coisa assim. Ou com a Caracu, conhecida também. A Caracu tem álcool, e é doce a cerveja. E essa não é doce, mas é zero álcool. Ok? Tá aí a questão. Aliás, as duas questões resolvidas, respondidas. Nós temos que se embasar com a Bíblia Sagrada, não é com achismo disso ou daquilo. E também jamais, contudo, todavia, aceitar. Contudo, todavia nem se encaixa, né? Mas jamais aceitar hipocrisias. Respeitar o pensamento diferente. Enfim, não adianta eu estar aqui dizendo o que eu estou pensando. Não é que eu estou pensando, o que é a verdade, a história. Muitos não sabem nem que a Bíblia tem histórias. A Bíblia é um livro histórico também, além de ser um livro espiritual, ok? Mas é um livro histórico que conta a história. Aquilo que é falado na Bíblia é comprovado pelos arqueólogos ou historiadores.
Boa noite, Deus abençoe a todos e até uma próxima. Perdão. Mauro está dizendo, existe coisas polêmicas na escritura que se as pessoas estudarem vão se assustar. Por exemplo, a maconha era usada como incenso para Deus. A cannabis. Olha, bem, eu ainda não fiz esse estudo, eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido. Agora eu digo uma coisa, se fosse usado ela para incenso, uma coisa, né? Incenso não é para fumar, né? Nós não temos nenhuma menção na Bíblia de alguém fumando. Se a embriaguez, que é um vício, porque embriaguez remete à falta de moderação e vício. Imagina você fumando maconha, é um vício, é errado. Eu não estou dizendo aqui, e as pessoas elas interpretam a gente equivocado, porque elas não gostam de ver a live toda, só vê um negocinho e já está falando. Eu não estou dizendo aqui que bebida alcoólica que se bebe várias vezes não é pecado, porque é um vício. Do mesmo modo que drogas. Ah, então eu posso beber, fumar um pouquinho? Não, nem fumar. Ah, mas como é que eu posso beber? A bebida faz bem para a sua saúde. Fumar o cachimbo da paz faz bem para a sua saúde? É isso que eu quero indagar. Ah, maconha tem os seus bens terapêuticos, pode até ter como medicamento, trabalhado em laboratório. Agora, para fumar, já está comprovado mais do que 100%, se é que podemos dizer assim, que não traz benefício algum. Faz a pessoa até perder a memória, ter problemas psíquicos e tal. Mas é uma boa live para falar sobre isso, para fazer sobre isso em breve. Deus abençoe a todos e até a próxima.